E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que estamos? Espero que vocês estejam se preservando, estejam bem. Saudade de vocês. Primeiramente, aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, o salve, salve, o imprescindível tchararam. Bom dia a todos vocês, muito bom dia, com a camisa do mito, Rogério Ceni, da despedida deles aí. Estamos fazendo mais esse vídeo. Nós vamos falar hoje sobre climatologia, né? Seriam as condições climáticas espalhadas por todo esse nosso planeta Terra gigantesco. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá então para mais uma aula, beleza? Vamos começar então. Valeu! Bom, pessoal, vamos começar aqui então a aula sobre climatologia, tá? Na apostila, ela vem escrito como os grandes domínios climáticos do mundo, tudo jóia? Tudo tranquilo? Correspondente à aula 19, certo? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre os climas do planeta. Mas, para isso, nós precisamos entender um pouquinho da classificação climática, certo? Na aula de hoje nós vamos estudar classificação climática. Na próxima aula nós vamos estudar sobre as vegetações. Então é um incorporando o outro, um completando o outro, é bem interessante essa forma, esse jeito aí que eles fazem, tá certo? Então vamos nessa, com a camisa aqui da despedida do mito, né, Rogério Ceni, e vamos nessa aula aí. Vamos começar. Importante aí destacar para vocês, pessoal, a maioria das classificações climáticas adotadas se valem de dois elementos básicos. Então, a maioria dos mapas climáticos que vocês vão ver aí expostos pelas apostilas, em sites, né, na própria internet ou em exposições, são classificações climáticas adotadas desses seguintes fatores, desses seguintes elementos básicos. O primeiro é a temperatura. A temperatura ela vai determinar muito o tipo de vegetação, né? Ela determina na agricultura. Imagina quanto a classificação de vegetação, né? E a temperatura ela também vai determinar principalmente o clima. Quando a gente fala de clima, a gente tende a errar. Lembra? Clima e tempo. A gente tem essa dificuldade às vezes de entender um e outro, certo? Clima e tempo. Então, temperatura é um elemento básico para as classificações climáticas. E o outro elemento básico para a classificação climática é a precipitação, que seria a quantidade de chuva, certo? Ou a falta da mesma. Então, se você fizer a somatória, temperatura alta ou temperatura baixa, muita precipitação ou pouca precipitação, você tem o confronto com 4 variações climáticas. Nós vamos trabalhar essas 4 variações climáticas. Antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês esse mapinha que está sendo exposto aí para vocês na tela. Reparem, pessoal, aqui ele já está dividido nessas 4 partes que eu comentei com vocês. Então, ó, tipos de clima. Tá vendo aqui os tipos de clima? Então, vamos lá. Tipos de clima, olha aqui, ó. Olha que bonita. Nós temos climas quentes e úmidos, climas temperados, climas quentes e secos, climas frios. Dentro dessa classificação, nós temos esses subitens, certo? Então, vamos começar do mais fácil, que são os climas quentes e úmidos. Vamos lá? Os climas quentes e úmidos, eles são mais fáceis de você trabalhar, por quê? Porque nós vivemos no Brasil, então ele é muito próximo de nós. Vamos pegar o clima equatorial, por exemplo. O clima equatorial, ele está presente, geralmente, na região equatorial, na linha equatorial ou próximo dela. E em baixas altitudes. Nós temos, por exemplo, a floresta do Congo, que é um clima equatorial, na África. Nós temos a floresta amazônica, da região amazônica, que é também um clima equatorial. Nós temos ali a região do Sudeste Asiático, principalmente aquela parte que pega a Indonésia, Malásia e tal. Ali também tem o clima equatorial muito forte. Qual é a característica do clima equatorial? O clima equatorial, ele é bem chuvoso, ele é bem úmido durante todo o ano. Não é o mais úmido do mundo, mas é bem úmido, tá? É importante, todo mundo acha, o clima equatorial é o mais úmido. Não, ele não é o mais úmido, ele é um dos mais úmidos, mas ele não é o mais úmido. Combinado? Ele também se destaca pela temperatura constante. Então, você vai ter uma média de temperatura durante todos os 12 meses do ano constante. Joia? Temperatura constante, bastante umidade, bastante precipitação. O segundo é o clima tropical. O que o clima tropical tem? Ele tem duas estações do ano bem definidas.
olha só que interessante. No clima equatorial, nós temos uma estação do ano, certo? O pessoal caracteriza a segunda estação do ano pela redução mínima no clima equatorial, né? Uma redução mínima de chuva. Mas quando eu falo mínima, é mínima mesmo. Chove pelo menos uma vez por semana no inverno deles. E eles chamam de seco. Eles falam assim, pô, e chove estilo floresta amazônica, né? Chove uma vez por semana em média, quando é inverno, é o período de seca, eles chamam de inverno. Quando é o período de muita chuva, eles chamam de verão. Joia? Isso lá na floresta amazônica. Mas só que a quantidade de água é sempre grande, é sempre alta. Já no clima tropical, aí a coisa muda. O clima tropical, ele lembra muito a nossa região aqui, a região ali do Pantanal, certo? Do Mato Grosso do Sul, pegando aquela região indo para o Paraguai, um pedaço para a Bolívia, né? O que é o clima tropical? Duas estações bem definidas. Seria um verão quente e muito chuvoso, chove bastante durante o verão, e um inverno mais brando, eu não estou falando frio, estou falando brando, um inverno brando que chove menos ou não chove, ou fica com uma sensação de estiagem, longos períodos sem chuva. O clima tropical, de fato, né, ele pode passar até 3 meses sem chover. Por isso que a vegetação que vai se adaptar a ele tem que ser uma vegetação que se adapte a uma quantidade de chuva grande e também a um período de seca grande também. São 6 meses chovendo, 6 meses de estiagem. Combinado? Joia? E o outro clima é o clima de monções. Esse eu preciso de um mapinha, porque ele não é tão perto da gente, tá certo? Eu estou colocando esse clima de monções e eu fiz aqui o destaque para vocês. Todo mundo preste muita atenção. Nós temos as monções de inverno, que seria de dezembro a janeiro. Onde ficam as monções? Ó, tá vendo Himalaia? Aqui é a Índia, pessoal. Tudo isso, essa região aqui é o Sudeste Asiático. Joia? Tranquilo? Então, o que, que seria monções de inverno, né? O clima monsônico. Você fala assim, o clima de monções, por que, que você destacou e colocou um mapa dele? Porque ele está caindo direto nos vestibulares, ele é bem importante, tá? Bom, monções de inverno. Você tem uma redução, é um período mais seco, está destacado aqui para vocês. É quando a alta pressão, o vento frio, vem da cordilheira do Himalaia e vai em sentido ao oceano. Da cordilheira do Himalaia, que é frio, cordilheira sólido, pouca água, e a água que tem está congelada, certo? A umidade na atmosfera vai ser muito ou vai ser pouca? Vai ser pouca. Sendo pouca umidade, o que, que acontece? Chove menos, ou praticamente não chove. E os ventos são ventos frios e secos. Joia? No período principalmente de dezembro a janeiro. Já o período mais chuvoso, que ele equivale a julho e agosto, você tem o aumento da temperatura das águas do Oceano Índico, que é um oceano predominantemente raso. Então, pessoal, o Oceano Índico, ele é raso. E ele esquenta com uma facilidade maior. Esquentando com a facilidade maior, automaticamente, ele tem mais evaporação de água, principalmente nesse período do ano, né, que é de julho a agosto. Joia, que é o verão no hemisfério norte. Então, verão no hemisfério norte, julho, agosto. Inverno no hemisfério norte, dezembro, janeiro. O que, que acontece? As correntes úmidas de vento, elas saem do mar e invadem o território, transformando assim no clima mais úmido do mundo. Chega a chover 3.000 milímetros em 6 meses. Pô, 3.000 milímetros equivale a mais ou menos 3 metros. Joia? Mais ou menos não, equivale a 3 metros. Quanto chove na floresta amazônica? Em média, 2.500 milímetros no ano. No ano. Então, no clima equatorial, você tem uma média de 2.500 milímetros em 12 meses. Aqui, você tem uma média de 3.000 milímetros em 6 meses, proporcionando, assim, um período e um clima mais úmido do mundo. Tem umas partes aqui da Índia, principalmente no pé da montanha, que é quando aquela massa de água, massa de ar úmida, não consegue subir a montanha, ela vai acumulando, então chove. Tem regiões no pé do Himalaia, na Índia, que você tem dos 365 dias do ano, você tem cerca de 300 dias de chuva, mesmo no período seco. Ali chove muito. A precipitação dessas florestas podem chegar a 6.500 milímetros. São florestas extremamente úmidas. Se você acha que a floresta amazônica é úmida,
Você não conhece essas florestas que ficam ali no Sudeste Asiático, essas florestas ficam no pé da Cordilheira dos Andes, tá certo? Mas da onde vem essa umidade? Aí é que tá. Ela não vem do mar, mas só que ela vem de grandes rios que tem na região também, não só do mar. E mesmo que precipite pouco, esse pouco que precipita, ele para na montanha, ele para no pé da montanha e vai acumulando e faz com que chova. Tudo bem? Tranquilo? É uma chuva orográfica, né? Chuva de relevo, lembra disso? Então, partiu. Climas quentes e secos. Agora nós vamos mudar um pouquinho. Esse aqui eu resolvi colocar, como a gente não tem muito contato com ele, um contato muito direto, e muitos de nós não conhecemos pessoalmente, então eu resolvi colocar eles escritos. Vamos lá? Vamos destacar aí, ó, clima desértico, também conhecido como clima árido. Então, desértico ou árido é a mesma coisa. É um clima muito quente e muito seco, apresentando índices pluviométricos inferiores a 250 milímetros. Durante o ano, chove menos de 25 centímetros, né, de água. É muito pouco. Temperaturas mais elevadas do globo neste clima desértico. Joia? Tranquilo? Lembrando, nós temos as exceções, mas só que como estamos estudando climas quentes, olha aqui, ó, quentes, tá vendo? E secos, então vale aplicar essa fala. Mais elevadas temperaturas do globo. Joia? Esse aqui já é conhecido nosso, clima semiárido, quente e seco. Esse é o clima do sertão nordestino. No sertão nordestino é sempre importante ressaltar, né? Você tem uma densidade demográfica muito pequena. A maioria da população do Nordeste mora junto ao litoral. Quase 90% mora nas duas primeiras faixas climáticas do Nordeste. Então é importante dizer, é até estranho, né? Muitos lugares do Nordeste você usa desumidificador para tirar a umidade, porque lá tem temperatura quente o ano todo e você tem a umidade vindo do mar. Mas como que forma o semiárido nordestino? Você tem o Planalto da Borborema que não permite a passagem de massa de ar. Lembra disso? Nós já vimos. O que é o clima semiárido? Quente e seco. Assemelha-se bastante ao clima desértico. Assemelha-se. Com elevadas médias térmicas, entre 23 e 27 graus de média. Isso é uma média, tá? Os índices pluviométricos do clima semiárido, eles oscilam entre 600 e 750. Vamos comparar aqui, ó, 750 com 250. São 500 milímetros a mais. Chove meio metro a mais, né? É bastante, a diferença ela é significativa. No sertão nordestino, é chamado de inverno quando chove. É diferente do clima equatorial. Olha só que bacana. Lá, o que marca a entrada do inverno? É a queda da temperatura? Não. Continua quente, quente. Olha aqui, ó, climas quentes. Mas o que marca a entrada do inverno? As chuvas. E no sertão nordestino, por exemplo, como é o caso brasileiro, chove tanto que tem lugares que tem inundação, certo? Você tem enchentes, você tem rompimentos de barragens, você tem rompimentos de açudes. Inclusive, na próxima cidade da Laís, rompeu um açude de 25 metros de barragem. Ele rompeu, ele não aguentou a força da água, a água estava passando por cima dele, né? O pessoal, quando a água passa pelo sangradouro, o que é sangradouro? É o lugar onde faz a sangria da água, onde joga o excesso. Mas só que o lugar de sangria daquele reservatório era pequeno para o volume de água que teve, certo? E choveu demais e acabou transbordando e rompendo a barragem. Joinha, então, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar. Os climas temperados. Os climas temperados, como o próprio nome já sugere, são climas, ó, que abrangem áreas localizadas em latitudes médias. Eles são temperados, um pouco lá, um pouco cá, certo? Possuem 4 estações bem definidas. Repare que eu destaquei aí para vocês 4 estações bem definidas, tanto ao norte quanto ao sul. No hemisfério norte, no hemisfério sul. As 4 estações são bem definidas, tá? Na teoria, a nossa região se enquadra dentro desses tipos climáticos. Joia? Mas não esse. Esse aqui é lá do hemisfério norte. Vamos lá? Clima temperado. O primeiro que eu estou destacando para vocês. Durante o verão, as temperaturas chegam aos 20 graus Celsius.
Média, pessoal, isso é uma média, tá? E no inverno podem ficar abaixo de zero. Então é aquele negócio, né? Ou vai ou racha, né? Ou fica quente ou fica frio. Quando você fala 20 graus Celsius de média, por que média? Vamos pegar o clima temperado lá da Europa. O clima temperado da Europa, a média da Europa é bem interessante. Se você pegar durante o verão italiano ou durante o verão espanhol, ou durante o próprio verão francês, você tem médias de temperatura de 28 graus, média, tá? Mas se você pegar o inverno francês, você tem média de temperatura de 6 graus, dentro do próprio país. Agora, vamos pegar lá na Suécia. O verão na Suécia, ele tem uma média de temperatura de 15 graus, né? E o inverno na Suécia tem uma média de temperatura de menos 3 graus. Então, por isso que ele dá essa diferença. Durante o verão, as temperaturas chegam a 20 graus Celsius na média. E no inverno podem ficar abaixo de zero, certo? Existem lugares, por exemplo, de clima temperado, nós já tivemos, por exemplo, registrado oficialmente, não dentro da cidade, porque a cidade tem aquele fenômeno chamado ilhas de calor, etc e tal, tá? Mas em Nova York, na parte onde eles vão fazer a medida da temperatura bonitão, nós já chegamos a 46 graus positivos. Vocês têm noção que são 46 graus, moçada, né? Durante um dia em Nova York. A mesma Nova York que registra durante invernos menos 20, menos 15, menos 10 em determinadas regiões. Tudo bem? Moçada, tem um helicóptero rodando a casa aqui que tá difícil. Mas vamos lá. Gravar em casa, no quintal, é isso que acontece. Continuando aí, então, pessoal. Vamos nessa. Um clima temperado interessante é o clima mediterrâneo, que vai acontecer no mar Mediterrâneo, o próprio nome já diz, já, né? O que é esse clima mediterrâneo? Como que ele funciona? Né? De que forma que ele está presente aí? Como que ele vai funcionar? Como que vai acontecer, né? O clima mediterrâneo. Vamos embora, então? Suas temperaturas médias não são muito acentuadas, mas a amplitude térmica é relativamente alta, elevada. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a média temperatura. Nós temos como esse tipo de clima mediterrâneo, eu gosto muito de citar a Grécia, né? A Grécia, ela tem um verão seco, é interessantíssimo isso, né? Ela tem um verão mais seco, com pouca incidência de chuva, e ela tem um inverno mais chuvoso, um inverno diferenciado. Então, quando é frio na Grécia, é uma coisa meio que não dá para pensar, né? Quando é frio na Grécia, é frio pra caramba, a temperatura vai abaixo de zero fácil, né? E quando é calor na Grécia, a temperatura chega a 50 graus tranquilamente, tá? Sem problema nenhum, certo? Então, pessoal, desculpa aí, eu estava colocando a tomada aqui do computador que estava acabando a bateria, fechou? Valeu, vamos lá, continuando. Terceiro tipo, dentro dos climas temperados, é o clima subtropical. É um clima considerado intermediário entre o tropical e o temperado. Ele é um clima nem lá nem cá. Esse é o nosso clima, né? O clima da nossa região aqui. Reparem, nós temos as 4 estações bem definidas. Hoje, mais cedinho, estava frio. Agora, a temperatura está começando a ficar agradável, está começando a aquecer, certo? E durante a noite, a tendência é esfriar um pouco mais, certo? Tranquilo? Então, o clima subtropical, ele se caracteriza por isso. Chuva durante o ano todo, tem chuva o ano todo. Pô, mas não chove quase nada em agosto, não chove quase nada em abril, né? Não chove quase nada em junho, mas chove. Nós temos a presença de chuvas em todos os meses, certo? Não importa que choveu no dia 1º de julho e depois choveu no dia 25 de agosto. Ficou mais de um mês sem chuva? Ficou. Mas só que choveu em julho e choveu em agosto. Certo? Tranquilo então, pessoal? Vamos lá? Podemos ir para frente então? Joia. Vamos falar um pouquinho dos climas frios. O que são os climas frios, pessoal? Vamos destacar. Eles estão presentes nas altas altitudes e latitudes. Então, altas latitudes, altitudes. Quanto mais alto, mais frio, tranquilo, já sabemos disso. E quanto mais próximo do polo, maior a latitude, maior também o frio, certo? Tranquilo, então?
Acho que aí, sossegado, até aqui nenhuma novidade. Vamos lá. Pessoal, observe aí para mim, ó. O clima frio é o primeiro que eu destaquei para vocês. Sua área de ocorrência é uma faixa próxima aos círculos polares, sabe aquele círculo polar ártico, círculo polar antártico, lá na casa dos 66 graus, né? Tanto para o norte quanto para o sul. Então, essa região. As temperaturas são sempre inferiores a 10 graus. As temperaturas são sempre inferiores a 10 graus, tá? Pô, então o que você quer dizer com isso? O verão dos caras é como? Meu, se a temperatura dos caras chegar a 10 graus, eles estão num calor para eles danado. Eles estão num calor para eles lascado, tá certo? Outro destaque, clima frio de montanha, como o próprio nome sugere, localizado em montanhas, com temperaturas também sempre inferiores a 10 graus Celsius. Pessoal, mesmo sendo em montanhas, as temperaturas são inferiores a 10 graus Celsius, são temperaturas negativas, como o clima frio também, tranquilamente, sem problema nenhum. Temos neve, temos toda uma vegetação específica, vegetação que fica em regiões onde você tem gelo, em um curto período do tempo o gelo some. Como é que chama essa vegetação mesmo? Pensa aí. É a tundra, né? Muito bem, muito bem. Nós vamos ver depois. Depois a gente fala sobre vegetação. Vamos para o terceiro clima. Terceiro fator climático é importante para vocês, ó. O clima polar. O que é o clima polar? O clima polar ele fica dentro da faixa dos polos. Latitude entre 80 graus e 90 graus. As temperaturas são extremamente baixas, em geral abaixo de zero. Podem ultrapassar menos 50. Podem, certo? Existem, por exemplo, menos 65 graus no Ártico, com menor temperatura, tá? Menos 65 graus. E na Antártica foi registrado 88,1 negativos também. Joia? 88,1 no centro da Antártica, no centrinho da Antártica. Ah, mas quem que foi? Foi um cara lá com um termômetro medir? Lógico que não. Né? Você viu isso através das imagens de satélite e pelos satélites você consegue medir as temperaturas. Já existiu algumas raras expedições que tentaram, por exemplo, atravessar a Antártica pelo meio. Mas só que é meio suicídio, pessoal, pelo seguinte, é uma região muito complexa, é uma região muito difícil, de difícil acesso e temperaturas muito severas. Mas a temperatura não é o problema. O problema é o frio. Você fala assim, pô, se tiver menos 50, o homem aguenta? O problema não é também o menos 50, o menos 60, é o vento. Os ventos na Antártica, eles podem chegar a mais de 100 km por hora. A sensação térmica desce mais ainda. E a situação de vida humana acaba ficando um pouco complicada. Então, fazer essas expedições de travessia da Antártica, elas são raras, existem documentários sobre as mesmas, vocês podem estar acompanhando, podem estar assistindo, né? E eles fazem geralmente em períodos onde você não vai ter tempestades, onde você vai ter uma temperatura mais agradável, entre aspas, claro que é agradável, né? Para eles lá na Antártica, joia? E é sempre bom ressaltar, a Antártica é um continente, sim, e ela não é ocupada por ninguém. Ela é dividida entre países que fizeram um conselho da Antártica para pesquisar o território. Por quê? Porque eles já sabem que na Antártica tem petróleo, tem carvão, tem gás natural, você tem ouro, tem diamante, tem ferro, tem como que chama? Bauxita, que faz o alumínio. Você tem muitos recursos minerais lá, fora a água. Claro que hoje em dia o recurso mineral mais na moda seria a água. Fechou? Bom, e para fechar essa aula, eu queria mostrar para vocês o gráfico em climograma. Como assim? O que seria isso aqui? Eu vou ensinar esse do clima subtropical, que é da nossa região, bonitinho, joia? E aí eu vou mostrar para vocês como ele funciona, e isso vai se aplicar para todos os tipos de gráfico. Geralmente, aqui à sua esquerda, tá vendo aqui a esquerda de vermelhinho, ó, vermelhinho? Quando a prova for preto e branco, você já sabe que aqui vai estar o Czinho de Celsius. Aqui é a temperatura. E do lado direito são os milímetros, é a quantidade de chuva. Aqui embaixo nós temos o quê? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São os 12 meses do ano. Se eu quero saber, por exemplo, a temperatura média
quero saber a temperatura média, tá? Do mês de, deixa eu pegar aqui, sei lá, mês de março, vamos pegar março aqui, ó. Temperatura média no mês de março, ela vai estar aqui, ó, mais ou menos, né, Thor? Número tem lá, 7 e 14. 7 e 14, eu não sou muito bom de conta, mas vai dar uma média aí de 3 graus de temperatura, 10 graus, ou 3, a burra, caramba, né? Humanas, sempre humanas. 10 graus de temperatura, 10 graus e meio de temperatura aqui, mais ou menos. E quanto que vai estar chovendo em março? Vai estar chovendo o equivalente a 150 milímetros. Reparem, pessoal, esse climograma, que é o clima subtropical ele tem tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Observando esse climograma, a temperatura mais elevada está no meio do ano. E as temperaturas mais baixas estão no final do ano e no começo do ano. Certo? Então, se eu tenho a temperatura mais alta no meio do ano, automaticamente, que hemisfério está se referindo este climograma? Hemisfério norte ao hemisfério sul. Qual dos dois? O norte ou o sul? Muito bem. Hemisfério norte, porque a temperatura mais alta, ela está no meio do ano, então o verão está aqui. E o inverno está no fim do ano e no começo do ano seguinte, certo? Mesmo porque na nossa região a gente não tem uma média térmica em janeiro abaixo de 7 graus. Claro, né? A nossa média térmica em janeiro vem aqui para casa dos 28, que é onde no hemisfério norte é o meio do ano. Tá vendo aqui? Qual é o mês do ano que mais chove nesse tipo de clima aqui, pessoal? Olha que interessante. O mês do ano que mais chove é janeiro. O outro mês que chove bastante é dezembro, certo? São esses meses, nesse climograma, que mais chove. Mas repare, pessoal, é importante destacar, a linha vermelha é de temperatura e cada barrinha dessa aqui é a quantidade de milímetros por mês. Combinado, pessoal? Não vamos esquecer. Vamos guardar esse aí. Temos exemplos de climogramas nos materiais de vocês, tá certo? E muito obrigado pela atenção. Até logo. Um grande abraço. Fique com Deus. E a gente vai se falando. Beleza? Moçada do céu. Que aula maravilhosa. Muito obrigado. Eu não tenho como descrever, foi muito bom trabalhar com vocês, foi excelente, excepcional. Agradeço muito, muito obrigado pela audiência. Continue curtindo aí o canal, todos os vídeos, postando. Ative o sininho aí para chamar a atenção de vocês quanto a esses temas que nós vamos colocando nas aulas que nós vamos fazendo. Beleza? Qualquer dúvida pode deixar aí. Eu vejo, assim que eu ver, eu respondo para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Bom descanso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.